A paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida, Deus te abençoe aonde você estiver me ouvindo, amém? Se é na sua casa, se é no seu trabalho, se é na rua, porque às vezes a gente está na rua, coloca ali o foninho de ouvido e estamos ouvindo Deus falar conosco. Eu não sei onde você está, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu acredito numa coisa, que nada é coincidência na nossa vida. Se essa palavra chegou até você, é porque Deus quer falar com você. No livro de Isaías, do capítulo 14, 24, a palavra de Deus nos diz assim: Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Essa é uma profecia contra os assírios. O povo judeu, eles estavam desanimados, não é? Eles estavam sofrendo. E Deus estava lembrando que ele não havia mudado, que ele não havia, ele queria trazer na memória deles o seguinte: lembra das coisas passadas, das coisas que eu já fiz, que aconteceram e que eu dei vitória para vocês. Esta mesma mão que já livrou vocês de povos e reis terríveis que lutaram contra vocês, essa mesma mão, ela continua sendo a mesma, e o mesmo que deu livramento será o mesmo que vai operar na vida de vocês. Quando você lê o livro de Isaías 14, fala sobre a queda da Babilônia. Os assírios, eles oprimiam, né? Os babilônicos, eles oprimiam o povo de Deus. O povo foi levado cativo e trabalhava como os escravos para eles. Eles não tinham vida própria. E se tem uma coisa que nos deixa totalmente desmotivados da vida, é você fazer aquilo que você não gosta. É você ser obrigado a realizar aquilo que você não quer. É você estar num país que você não gosta. É você estar no meio de uma cultura que não faz nada, não tem nada a ver com a sua. É você ir para um lugar aonde Deus permite você ir, mas você não quer ir, mas Deus falou para você ir, você como um servo e uma serva obediente, você vai. E isso faz com que nós carregamos essas cargas pesadas. E essas cargas pesadas, elas nos cansam. Não diz para mim que não cansa, porque cansa. Quando você carrega muito tempo algo nas costas, põe uma mochila leve, pega 2 mochilas, uma leve e uma pesada, sobe uma montanha e vê a diferença quando você está com uma leve e com uma pesada. Você vai se cansar porque você está subindo aquela montanha, mas não da mesma forma, com o peso nas costas. Os judeus, eles estavam carregando o peso da desobediência. E não vem falar para mim que não tem um peso sobre a desobediência, porque tem. A desobediência a Deus, ela faz, sabe o quê? Gerar frutos podres. Gera frutos na mesma, mas não são saudáveis. Não vai trazer vida ao comer, porque eles estão podres. Você conhece muita gente que até morreu por não obedecer à ordem de Deus. O rei Josafá, um dos maiores reis, agraciado, respeitado, o dia que ele não ouviu a voz de Deus dando uma ordem para ele,
Gente, a palavra de Deus diz que Josafá, ele reinou sobre Judá. Ele, quando começou a reinar sobre Judá, ele tinha 35 anos, a minha idade, eu tenho 36, muito jovem. 25 anos reinando em Jerusalém. A palavra diz que ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou do caminho que o pai o havia ensinado, fazendo o que era reto perante o Senhor. Ele fez o que era reto perante o Senhor, só que teve uma coisa. Ele começou a se aliar com quem não se devia, com quem não devia se aliar. Aí ele começou a fazer navios para que fosse para Tarsis. Só que a palavra diz que ao fazer aliança com Acasias, que era o rei de Israel, ele procedeu iniquamente contra o Senhor. Deus não se agradou daquilo. Coisa simples, gente. O que é? É só fazer navios. É só fazer coisas que é oportuno para mim e para o povo. Só que Deus não gostou que ele se aliou com Acasias. E diz a palavra que quando ele se aliou com esse rei, ele fez aliança com esse rei Acasias, que o próprio Senhor destruiu as obras das mãos deles, e os navios, eles se quebraram, e eles não puderam ir até o destino que era Tarsis. A mão de Deus interferindo. E olha que Josafá fez tudo para agradar a Deus. Você lê o livro de Crônicas e você entende que ele era uma pessoa que ouvia a Deus. Teve uma parte que tinha um profeta, né, eles falavam um vidente, chamado Jeú, e ele foi até o encontro do rei Josafá e ele foi entregar um recado. E ele fala assim: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, Josafá. Boas coisas. Você foi lá, tirou os postes ídolos da terra. Você fez o povo buscar a Deus. Deus se agradou disso. Mas Deus não tem aliança com ímpio. Deus não tem aliança com ímpio. Eu, se faço uma sociedade, sendo serva do Senhor, tentando fazer a justiça, que a gente tenta todos os dias, fazer a justiça de Deus aqui na terra. Aí Deus te dará algum projeto e você faz aliança com o ímpio. A palavra está dizendo que lá no livro de Crônicas 19, quem tiver interesse que leia a palavra, que o próprio Deus destruiu as obras da mão de Acasias e das mãos do rei Josafá. Não foi o inimigo. Não foi um povo que se levantou contra eles. Foi o próprio Deus, porque ele estava fazendo aliança com o iníquo, com quem não queria nada com Deus. Ah, mas são só projetos financeiros. São só coisas financeiras. Não vai atrapalhar em nada. É aí que você pensa. Porque Deus não tem aliança com o ímpio. A palavra diz que Deus fala com Josafá. E fala assim: disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor, e não julgastes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado, e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Você é justo. A pessoa que você tem uma aliança, ela é ímpia. Ela não tem os mesmos pensamentos, ela não tem as mesmas vontades, ela não tem as mesmas parcialidades que você tem, que você escolheu para você, de agradar a Deus. A pessoa que não tem temor a Deus, ela não tem princípios. E princípios, se quebra princípios, já está fora da palavra do Senhor.
Como é que você quer fazer aliança com o ímpio, que engana o próximo, que mente para o próximo, que cria situações até para matar a gente, para tomar, para enriquecer. E você sendo justo, como você disse, vivendo a palavra de Deus. Deus diz para o rei Josafá: eu sou um Deus justo, eu não estou na injustiça, eu não sou um Deus imparcial, eu não sou um Deus parcial, e eu não aceito suborno. Eu não trato aqui e deixo de tratar ali. Eu aceito aqui, mas deixa estar, não precisa ser 100% não. A sua adoração é só alguns porcentos para mim, o resto você pode deixar de lado. Deus não é assim. Deus quer um coração santificado, um coração verdadeiro. Não estou dizendo perfeito, porque perfeito você não vai encontrar ninguém nessa terra que seja perfeito. Mas o que Deus quer é o quê? Um coração verdadeiro. Às vezes a minha cadela põe-se aqui a ladrar quando vê pessoas a passar na rua, mas não se incomoda com barulho no fundo não, tá bem? Se você tá ouvindo aí é porque ela tá ali no fundo a latir. E eu continuando aqui a mensagem, Deus olha para o rei Josafá e fala: eu encontrei boas coisas em ti, mas você está fazendo ligação? Você está fazendo aliança com quem não tem nada de bom, que o coração não é bom, tem ganância, ganância pelo poder, ganância por enganar as pessoas, de usar situações de facilitar para si e dificultar para os outros. Você está proporcionando para o rei Acasias facilidade dele se tornar inimigo do meu povo. De fato era isso. E Deus não foi em favor dessa aliança deles. E o que eu estava falando para você, aqui que eu li para você no livro de Isaías, eu estou falando de uma profecia que foi profetizada para um povo que estava desanimado. Foram levados cativos, Deus permitiu. Mas Deus estava lembrando a eles que Deus tem o poder de tirar eles daquela situação, como tirou de outras situações. Lembra quando Deus mandou o anjo contra os assírios e matou ali no arraial deles? Aqueles homens eram centenas e centenas contra o povo de Deus e Deus deu vitória. Com apenas um anjo ali, quase 150 mil homens mortos a fio da espada. Aí Deus fala essa profecia e Deus fala assim: como pensei, eu já pensei sobre vocês, assim vai suceder. Você acha que Deus não faz os seus planos? Você acha que Deus se surpreende? Você pega Deus de surpresa, o inimigo pega Deus de surpresa. A sua enfermidade pegou Deus de surpresa. Aquele acidente que aconteceu no meio da tua família pegou Deus de surpresa. O trabalho que você perdeu, Deus está surpreendido? Não. Nada nesse mundo que acontece surpreende a Deus. Como eu pensei, assim sucederá. E como eu determinei, assim se efetuará. Eu vou pegar a Síria, eu vou quebrar a Síria na minha terra e nas minhas montanhas, a pisarei para que seu jugo se aparte de Israel. O jugo sobre o povo de Deus. Lembra quando o povo estava lá 400 anos no Egito? O povo estava lá 400 anos sofrendo como escravo e Deus ouviu o clamor do povo? E Deus viu que o povo estava sobre uma escravidão, um jugo pesado. Não conseguiam. E eu estava falando para você, quando você está com muito peso, você já não tem forças.
Mesmo que você tente, o seu corpo não vai resistir. E Deus sabe que nós, além de sermos espírito, alma, nós temos um corpo. Nós somos frágeis. Se você continuar sempre passando aquela luta, né? Sempre aquela luta, vai chegar um momento que o seu corpo vai entrar, sabe? Num estado que você não vai conseguir sair da cama. Já viu quando você passa sempre pela mesma luta? O seu corpo vai ficando fragilizado. Quando você tem aquela mesma preocupação, a sua mente vai ficar perturbada. Você vai ficando cansado de pensar como resolver. Você vai ficando debilitado. E Deus não tem isso para o povo dele. Ele sabe o nosso limite. Ele conhece o limite do nosso corpo. Ele sabe até onde podemos suportar. E ele estava olhando para aquele povo e ele estava vendo, não, o meu povo está no limite. E eu tenho que mandar esta palavra e lembrá-los que a minha mão é poderosa para fazer. Eu determinei, assim se efetuará. Eu vou pegar a Síria na minha terra. Sabe o que é isso na minha terra? É aqui, é no meu lugar que eu vou tratar com eles. É do meu jeito que eu vou tratar com eles. É no meu momento que eu vou trazê-los para mim. Então, o nosso Deus, ele é muito sério, gente. Quando Deus fala uma coisa para nós, às vezes a gente até pensa que é de nós, né? Nossa, Deus, eu acho que isso é exagero. Ou Deus dá uma ordem para você, fala, não, mas tá tão assim, o que tem? O que tem? Não tem nada, não está afetando nada. Parece que está tudo bem, não parece? Para o rei Josafá fazer a aliança com o rei Acasias, parecia que estava bem. São só navios. São só transportes de navios. O que tem? Não sabia ele que Deus estava rejeitando a aliança dele. Não sabia ele que depois de tantas coisas, não se desviando do caminho do Senhor, mas uma atitude Deus já estava rejeitando aquilo. Porque nosso Deus, ele é assim, gente. Se tem coisas que ele está vendo que é injusto, ele não está lá. Ah, mas eu sou servo. Aí você está numa mesa, você é servo, mas você sabe que aqueles não são. Aí você sabe que atitudes eles estão erradas e você está fazendo aliança com aqueles que estão errados. Você acha que Deus vai estar no meio de todos só porque você é servo? Não. Porque Deus não está no meio da injustiça. Deus está no meio da justiça porque Ele é justo. Aí o Senhor lembra o povo. Eu vou trazê-los para perto. É nas minhas montanhas e a pisarei. Imagina, gente. Deus está usando um termo terreno, né? Pisar do homem. Mas imagina o pisar de Deus. O tratar de Deus. Para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Você está vendo como é que Deus trata com aqueles que sobrecarregam o povo de Deus? Você está vendo como é que Deus se levanta por aquele que tem um coração voltado a Deus? Deus conhecia as iniquidades do povo dele. E também Deus conhecia o arrependimento do coração deles. E Deus estava dizendo, eu vou vos tirar desse sofrimento. Eu vou tirar vocês dessa escravidão. Eu vou arrancar essa sobrecarga dos vossos ombros. Este é o desígnio que se formou. Olha como é interessante. Desígnio. Deus já designou. Deus já mandou a palavra. E vai acontecer assim, como eu determinei. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Que poder Deus tem, gente. Que majestade o nosso Deus tem. Ele é tão poderoso. Ele é tão poderoso. Ele é tão poderoso. Ele é tão poderoso. E Ele está falando com você. É a minha mão. É a minha mão que faz todas as coisas.
Não vale a pena pagar preço pela desobediência. Não vale a pena. Deus às vezes vai fechar a porta porque você está desobedecendo ao Senhor e está fazendo alianças com quem Deus já falou, não faça. E se já fizeste, quebras. Não vale a pena pagar o preço da desobediência, não vale a pena pagar o preço do achismo. Eu acho que deve ser assim. O Senhor espera mais um pouquinho. Deus não espera um pouquinho para trabalhar na injustiça. Deus trabalha com a justiça dele. E ele está falando para você esperar o quê? Para sofrer as consequências? De eu ter que impedir. De eu ter que quebrar os próprios navios para não poder ir a Tarsis? Esperar o quê? Você está esperando que Deus te quebre? Que a tua empresa se quebre? Vai deixar a sua empresa quebrar por fazer associações com quem Deus já falou para desassociar? Vai esperar o quê? Que essa pessoa que se diz sua amiga e Deus falou que não é, tira da tua casa, mas você está com dó. Roubar o que é mais precioso para você, que é a sua família? Vale a pena pagar o preço da desobediência? Não. E nós muitas vezes pagamos. E é caro. É caro. É caro. Já vi, já ouvi, e você também já viu, já ouviu pessoas que até morreram, perderam a vida por não ouvir a mensagem de Deus, o que Deus havia falado, e não obedeceu. Ouvir, eu tenho certeza que todos nós que estamos com nossos ouvidos abertos ouvimos, mas nem todos obedecem. Eu falei para você que Deus estava dizendo para Josafá. Deus estava dizendo para ele, para que ele continuasse ouvindo e executando o que o Senhor estava falando com ele. O nosso problema, gente, infelizmente, é a desobediência. Porque o Senhor fala para a gente tomar cuidado e fazer conforme aquilo tudo que Ele está falando. Porque Ele não trabalha na injustiça, Ele não trabalha na parcialidade e Ele não aceita suborno. Às vezes tentamos até nós mesmos subornarmos a Deus. Deus, só mais um pouquinho, espera mais um pouquinho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí depois que eu fizer isso, tá bem, eu quebro essa aliança, eu paro de fazer aquilo, eu deixo de ir naquele lugar. Tá bem, Deus. Deus não aceita suborno. Quando Deus manda uma palavra para você, Ele está dizendo para você, já foi designado para você esta palavra, concernente aquilo tudo o que você está vivendo. Não se esqueça que é a minha mão que opera todas as coisas. Não te esqueças que sou eu, Deus, que dou aqui na terra ao homem aquilo que ele às vezes nem consegue pelas próprias mãos. É impossível. Mas eu, o Senhor, com as minhas mãos, eu prospero. Às vezes a gente tem medo de perder a aliança com o homem e está se esquecendo que você já nem tem aliança com Deus. Faça, se você já fez uma aliança e quebrou pela sua desobediência, renova a tua aliança com Deus. Agrada ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Agrada o Senhor de todo o teu coração. Não temos que as pessoas vão pensar e vão falar de você. Sabe por quê? Porque quem prosperará o teu caminho e te dará vitória sobre os teus inimigos é o Senhor. Pode falar o que quiser falar. Podem virar as costas para você e às vezes até se tornar o seu maior inimigo. Mas se há uma ordem de Deus aí, e Deus está falando para você, quebra a aliança que você fez
Porque eu não estou nesse negócio. Eu sou o Deus da justiça e eu vou abençoar você, mas faça tudo conforme o que eu tenho te designado a fazer. A minha mão está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Não dá. Ninguém consegue persuadir o Senhor para mudar de ideia quando ele tem um desígnio já para fazer, para realizar. A mão dele está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Escuta o que o Espírito Santo de Deus, ele está falando com você. Ele está ministrando no seu coração. Tem alianças aí que você vai ter que quebrar. E a pessoa vai ficar chateada, vai ficar incompreensível a situação, vai ficar incompreensível a situação, vai. Mas Deus está falando para você, eu não opero no meio da injustiça. Eu não opero no meio da malandragem. Eu não opero no meio da... Só o Senhor mesmo para conhecer o coração do homem. O Senhor me mostra aqui, sabe? Pessoas que enganam mesmo para ficar com mais dinheiro. Para ficar... Mexe em coisas assim, até mesmo do Estado, para ficar com mais benefícios. E Deus está falando, não estou no meio disso. Eu vou prosperar a sua empresa. Eu vou prosperar a sua casa. Eu vou prosperar os teus. Mas no meio da injustiça não espere o meu trabalhar, porque eu não trabalho no meio da injustiça. Tem alianças aí que você vai ter que quebrar. Tem alianças aí que você vai ter que falar, não quero mais isso na minha vida. Não quero essa amizade, não quero essa pessoa na minha casa, não quero essa pessoa no meio do meu casamento, não quero essa pessoa junto com os meus filhos. Tem alianças aí que Deus vai falar para você, você vai ter que quebrar, você vai ter que ultrapassar os seus medos. Mas o que fulano vai pensar? Deixa pensar, porque no fim cada um dará, sabe o quê? Com certeza, o relatório dos seus atos. E qual é o seu relatório diante do Senhor? Fazer aliança com o ímpio? Concordar com aquilo que você discorda só para agradar? Receber quem você não quer só para dizer que você é simpático? Sabe que muitas vezes simpatia é hipocrisia? Às vezes a gente tenta ser muito simpático, mas no fundo a gente é hipócrita, porque de fato não é aquilo que nosso coração está dizendo. O nosso Deus nos ensina a andar em paz com todos, a amar a todos, mas não aceitar os pecados de todos. Ou não aceitar nenhum pecado, principalmente o nosso. Ele pede para você amar, andar em paz com todos, conversar com todos, ter uma vida social. Mas, quando se trata de alianças e ordens que vêm dos céus, você vai ficar com a aliança do homem ou você vai receber essa aliança do céu e vai ficar com Deus, conectado com Ele? Deus está falando com o povo de algo que eles estavam esquecendo, que Deus não perdeu o controle. Às vezes nós esquecemos que Deus está vendo tudo e que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Sabia disso? Nós esquecemos. Nós esquecemos que Deus está ali vendo as atitudes, os comportamentos, as palavras, os modos, os favores, os degraus que saltamos, não deveria saltar, porque tudo tem uma fase, uma oportunidade e um momento para subir. Aí Deus contempla você e você está vendo que Deus está te contemplando, mas você esquece por um momento que é Deus que te prospera. Você esquece por um momento, porque parece que está tudo correndo bem. Com Deus, gente, às vezes parece que está tudo correndo mal, mas no fim tudo dará certo. Mas quando a gente não tem Deus, parece que está tudo correndo bem, mas o fim é uma catástrofe. Se Deus não entrar com a intervenção dele, desfalecemos por completo.
Então eu quero dizer essa palavra de Deus para você. Vai olhar para o seu cenário. Vai tirar aquilo que precisa ser tirado. Vai colocar aquilo que precisa ser colocado. E vai deixar Deus ser o centro na sua vida. Ele tem que ser o centro de tudo. Não é a sua aliança com aqueles que não... mas são meus amigos. Nem tudo que dizem que são, na verdade são. Conheço gente que dizia que eram muitos amigos e um amigo matou o outro. Conheço pessoas que diziam que eram as suas melhores amigas e roubou o marido da amiga. Conheço empresários que eram melhores amigos, fizeram aliança, sociedade. E hoje um tenta matar o outro porque um roubou o outro. Então, quando você pensa que conhece o homem, de fato você nem conhece você mesmo. Há uma frase, uma vez que eu ouvi em uma certa mensagem, eu nem sei quem é que mencionou isso, mas se você quer conhecer um homem, dá poder a ele. Ou se você quer conhecer, eu acrescento mais, se você quer conhecer um homem, deixa o homem passar pelo vale da sombra da morte para você ver o que sai dele. Quer conhecer uma pessoa, põe ela na fama, dá dinheiro a ela, para de fato você reconhecer o que sai de dentro dela. Então nós olhamos a aparência e achamos que está tudo normal, mas lá de fato Deus está olhando e falando, não, tem coisas podres, tem atitudes erradas, tem desejos iníquos que eu não estou. Eu sou o Deus que ando no caminho da retidão. A palavra fala que o caminho do Senhor se chama retidão. E Deus não está no meio de pessoas que não andam em retidão com Ele. É assim, você tem que entender que é assim que Deus está falando, porque tem coisas que você precisa tirar, para que o novo de Deus entre na sua vida, para que a força de Deus seja a sua força. Aí eu paro... Não, mas isso é normal. Não é normal para Deus. Talvez seja normal para você, mas se Deus está falando que para ele não é, porque era normal construir navios, era normal mandar navios para Tarsis, era normal fazer aliança entre reis, é normal, é tudo normal, mas de fato o objeto ali, não era normal, porque a intenção, talvez do coração do rei Josafá, era boa. Mas a intenção do outro rei, o rei Acasias, não se comparava. Tinha maldade lá, tinha uma pretensão de conseguir mais poder e chegar em lugares que Deus não estava. Então tem sociedades que eu tenho um coração bom e intenções boas, mas a minha sociedade não. A intenção dela é de alcançar lugares altos, é de alcançar poder, é de prejudicar, é de roubar, é de mentir, é de enganar. É tudo você pensar que é ruim, que quebra princípios, tem no coração da pessoa. É por isso que Deus muitas vezes fala, não, afasta-te. 10, 20 anos, 30 anos de amizade, afasta. Porque eu não estou no mal, eu não estou no caminho da injustiça. Eu sou o Senhor que ando no caminho da retidão. No livro de Isaías 46, 9, diz assim, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Não muda. Não muda. Deus não muda e não há outro. Eu sou Deus. E não há outro semelhante a mim. Procura, vai atrás. Não encontra semelhante a Deus. Não encontra. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Isso cabe na nossa vida, gente. Desde o princípio, ele anuncia o que vai acontecer. Ele anuncia. Olha, teve aí uma morte de uma pastora que morreu agora, foi queimada pelo próprio marido, que Deus me livre, a gente pensar assim, tá tantos anos casada com um homem, você não conhece um homem. Mas aí que tá, tem muita gente que pergunta assim, mas por que Deus não deu livramento? Por que Deus, no momento ali que ela estava morrendo, com certeza ela clamou a Deus e falou, Senhor, livra-me, Senhor, me tira daqui.
No momento de aflição, ela só lembrava de Deus, porque é uma mulher de Deus. Você via que na face dela, né? Agora estão tentando difamar a coitada, né? Que não está aqui para se defender. Mas aí que tá. Sabe por quê? Porque Deus avisou. Deus falou o que ia se passar. E deu crédito? Sabe qual foi a resposta? Eu tenho ainda eu tenho muita agenda ainda para cumprir até o mês de novembro. Aí é que tá. Preocupa demais com o homem e não se preocupa com aquilo que Deus está falando. Cuidado, porque o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca de matar, ele não brinca de roubar, ele não brinca de enganar, ele mata, ele destrói, ele faz de tudo para acabar com você. O limite dele é tirar a sua vida. Esse é o limite dele. Aí Deus tinha falado para sair, cuidado, mas estava preocupado demais. Era com a agenda, que as pessoas iam pensar, se agora eu anular, como é que vai ser? Mas Deus estava lá falando. Deus estava lá revelando em sonhos. Até para a própria mãe, Deus revelou em sonhos o que ia se passar. Então, aqui está dizendo que Ele é o Deus que anuncia o que há de acontecer. E não é da agora, é desde o princípio que Ele faz isso. Ele, quando vai te dar livramento, ele te revela. Ele, quando quer te dar livramento, ele te mostra. Quando vai acontecer algo com você, ele já te prepara. Quando tá para você passar por um vale, ele vai te revelar, ele vai falar com você, ele vai te deixar preparado. Por quê? Porque ele não nos deixa confundidos e enganados. Só ficamos confundidos e enganados porque nós, muitas das vezes, deixamos a carne agir por nós e não o Espírito falar. Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ou seja, não sucedeu, mas eu sei que vai acontecer. Então Deus está falando para você. Eu sei o que vai acontecer. Eu já vi lá na frente. Agora depende de você obedecer ou sacrificar. O que você quer? Pagar um preço alto pela desobediência? O que você quer? Pagar um preço alto? Se eu estou falando para você, quebra essa aliança que eu vou te abençoar nessa terra, eu vou prosperar você, eu vou abrir as portas, é para você que eu vou abrir as portas, não é para a tua sociedade, não é para aquilo que você tem aliança, eu vou abrir a porta para você, não é para o ímpio, é para o justo, eu tenho aliança com o justo. Riá, Shuriá, Shibá, Suri, Kashimi, Sará, Shiko, Valama, Suriá. Riá, Shiko, Viná, Suri, Cantulama, Suri, Ras. As coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Eu estou te dando um conselho. Esse conselho permanece porque eu tenho razão. Eu sei o que eu estou falando. Permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Deus, ele é poderoso para fazer. E não queira o homem tentar interferir nos planos de Deus, porque vão fracassar, vão ficar envergonhados, vão retroceder. Lembra dos egípcios que foram atrás do povo de Israel, no meio daquele mar, em terra seca, pensando que iam chegar lá do outro lado, como os israelitas estavam a chegar, e no fim a palavra diz que aquela onda, aquele mar, aquelas águas se fecharam, e os seus carros e seus cavaleiros foram todos lançados no fundo do mar, e lá ficaram para sempre. Não tenta, nem por um instante, atrapalhar o propósito que Deus tem. Não tenta atrapalhar. Deus está falando para um homem aqui. Você não tenta atrapalhar os caminhos da minha filha.
Não tenta você ditar a ordem para ela naquilo que ela deve fazer, se eu já falei o que ela deve fazer. E você sabe. Há uma pessoa que vai me ouvir aqui que está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando. Porque eu sou o Senhor. E a última palavra, ela vem da minha parte. Não é você que determina o caminho das minhas filhas. Conserto da minha filha, conserta o seu caminho. Arrependa-te de verdade e prosperarei a sua vida. Tem pessoas aqui que querem controlar a vida do seu cônjuge. E você sabe que a pessoa que está do seu lado está sendo direcionada por Deus, mas você, com a sua razão, quer determinar o que a pessoa deve fazer. E Deus está falando, não entra no caminho. Não entra no caminho que eu estou passando nele. E eu estou pisando. Lembra do que eu falei para você? Que o Senhor iria levar os assírios e pisar. E a pisada de Deus não é como a pisada do homem. Nada para diante da potente mão de Deus. Nada para diante da presença onipotente do Senhor. Então você vai pegar essa palavra, não vai só ouvir não. A partir do momento que você ouvir essa mensagem, você vai entender que Deus está falando com você. Tem alianças que precisam ser quebradas, tem pessoas aqui que precisam de uma nova aliança com Deus, de um conserto, consertar diante de Deus, parar de agradar demais o homem e agradar de fato, que é de fato, de verdade, que é o Espírito Santo de Deus, porque você esquece de agradar a Deus e agrada só o homem. É parar de determinar na vida do seu cônjuge aquilo que Deus já falou que ia fazer e você quer interferir. Deus está falando, não entra, não vai interferir naquilo que eu já falei, você sabe que fui eu que falei que vou fazer. Então, há coisas aqui que Deus está falando nesse dia, porque Deus quer um conserto. Não adianta você só ser bom e ter boas obras e ser desobediente. Não adianta você estar de segunda a domingo na igreja, fazer boas obras na casa do Senhor, ajudar o pobre, o necessitado, mas quando Deus fala com você, você é desobediente. Não adianta você ajudar obras e mais obras de caridades, entrar em lugares que poucas pessoas não querem entrar e levar a mensagem do reino de Deus, que quando Deus manda uma palavra para você, você não obedece. Então Deus está mandando essa palavra para você nesse dia. Obedeça a minha voz e tudo irá bem. Porque eu sou o Deus que dou livramento e guardo o meu povo aqui na terra. Tem muitas coisas, muitas atrocidades acontecendo porque esqueceram de Deus e estão voltados ao seu egoísmo. São pessoas egoístas. São pessoas que acham que sabem mais, são pessoas que acham que está acima de Deus, e Deus não tem, sabe o quê? O ímpio como justo. Deus não tem. O que é ímpio, o que é justo, o que é santo. O que é profano. Então temos que fazer separação. Deus não aceita suborno, não adianta subornar Deus com as suas desculpas. Não adianta tentar subornar Deus com seus achismos. Deus não aceita suborno. Deus te manda uma palavra. Agora depende de você querer obedecer ou sacrificar. Esta é a palavra de Deus para você nesse dia. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem. Se o nosso Deus permitir, fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.